A Califórnia é um dos estados mais conhecidos e populosos dos Estados Unidos. Situado na costa oeste do país, é famosa por sua cultura vibrante, clima ameno, paisagens fantásticas e indústria de entretenimento. Além disso, a Califórnia é um importante centro de tecnologia, sendo o lar de muitas das maiores empresas de tecnologia do mundo, como o Google, Apple e Facebook. A Califórnia também é conhecida por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas, florestas e praias. Na Califórnia, você pode conhecer a cidade de São Francisco, que é uma cidade vibrante cheia de atividades. Aqui estão algumas sugestões para visitar em São Francisco. É uma das atrações turísticas mais populares de São Francisco. Lá, você encontra uma bela paisagem e pode aproveitar a vista deslumbrante do Oceano Pacífico. Para caminhar ou andar de bicicleta na ponte, use o caminho pedestre. Visite o centro de visitantes da Ponte Golden Gate, conheça a história e arquitetura da ponte em um vídeo interativo e exibições em museu. A Ponte Golden Gate é uma das mais fotografadas do mundo, então não deixe de tirar uma foto para registrar sua visita. Alcatraz é uma ilha localizada na Baía de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. É conhecida por ter sido a casa de uma prisão federal de segurança máxima. Alcatraz foi uma base militar de 1850 a 1930. Posteriormente, foi adquirida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 12 de outubro de 1933, quando sofreu a conversão. Naquela época, Alcatraz foi considerada uma das prisões mais seguras e inescapáveis do mundo e abrigou alguns dos criminosos mais notórios da época. Somente mais tarde foi convertida em uma prisão de segurança máxima. Atualmente, é um ponto turístico. Uma excursão para a ilha de Alcatraz é uma ótima maneira de aprender sobre a história da prisão federal mais famosa dos Estados Unidos. E este é um local animado com muitos restaurantes, lojas e atividades ao ar livre, artistas de rua e vistas deslumbrantes da Baía de São Francisco e da ilha de Alcatraz. Fisherman's Wharf já foi um próspero porto de pesca e o centro da indústria pesqueira da cidade. Hoje, abriga muitas lojas de souvenirs, atrações e museus, como o Parque Histórico Nacional Marítimo de São Francisco, que mostra a história do patrimônio marítimo da cidade. Os visitantes podem passear ao longo do pier. O Museu de Arte de São Francisco, também conhecido como de Young Museum, tem uma coleção de arte de renome internacional, incluindo obras de artistas como Rembrandt, Degas e muitos outros. O museu possui uma coleção diversificada que abrange desde arte antiga até obras contemporâneas, incluindo arte europeia, americana, africana e ocidental. Se você estiver interessado em arte, história e cultura, o Museu de Arte de São Francisco é definitivamente um lugar ideal a ser visitado. O Aquário de São Francisco, também conhecido como Aquário da Baía de São Francisco, é uma instituição de conservação marinha localizada na cidade de São Francisco. Ele oferece uma ampla variedade de exposições e atividades educacionais sobre vida marinha, incluindo aquários interativos, apresentações de golfinhos e baleias, além de programas de conservação de espécies ameaçadas. É um ótimo lugar para visitar se você estiver interessado em aprender mais sobre o oceano e sua vida marinha. O Museu Exploratório de Ciências é uma instituição de ciência interativa localizada na cidade de São Francisco. Fundada em 1969, é considerada uma das primeiras instituições de ciência de sua espécie. O exploratório oferece uma ampla variedade de exposições e atividades educacionais, abrangendo ciências como física, biologia, psicologia e muito mais. É uma excelente opção para visitar se você estiver interessado em ciência. Aprendizagem interativa. O Golden Gate Park é um grande parque público com mais de 1.000 hectares de terra.
um dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos, com 13 milhões de visitantes por ano. O Golden Gate é o terceiro parque urbano mais visitado do país, depois do Central Park e do Lincoln Park. É um dos maiores parques urbanos do país e abriga uma ampla variedade de atrações, incluindo jardins, museus, lagoas, trilhas para caminhada e muito mais. O Palace of Fine Arts é um edifício icônico localizado em São Francisco. Ele foi construído originalmente como parte da Exposição Pan-Pacífica de 1915, um evento mundial realizado na cidade para comemorar o complemento do Canal do Panamá. O Palace of Fine Arts é conhecido por sua arquitetura única e elegante, que combina elementos clássicos da Grécia Antiga com uma abordagem artística. Moderna, o Ferry Building é um edifício histórico situado na cidade de São Francisco. Foi construído em 1898 e originalmente serviu como terminal de barcos balsa que transportavam passageiros e cargas para as comunidades da Baía de São Francisco. Com o tempo, o uso do ferry diminuiu com o aumento da popularidade do transporte de automóveis, e o Ferry Building perdeu sua importância como terminal de transporte. Em 2003, o Ferry Building foi renovado e reaberto como um centro comercial, abrigando lojas, restaurantes e outras atividades comerciais. Lombard Street é uma rua em São Francisco, que é conhecida por sua curva íngreme e sinuosa. A rua é uma atração turística popular e é frequentemente descrita como uma das ruas mais sinuosas do mundo. A curva acentuada da Lombard Street foi projetada para permitir que os veículos desçam a colina íngreme da rua com mais segurança. A rua tem 8 curvas que a tornam uma via única e interessante de se dirigir ou caminhar. Ao longo dos anos, a Lombard Street se tornou uma atração turística popular, oferecendo vistas panorâmicas da Baía de São Francisco e da cidade. Mission Dolores Park é um parque público localizado na região Mission de São Francisco. É um dos parques mais populares e movimentados da cidade, sendo frequentemente lotado de moradores locais e turistas. O parque oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre, incluindo jogos de vôlei, tênis, basquete, piqueniques e passeios ao longo de suas trilhas. Além disso, a vista panorâmica da Baía de São Francisco é outro atrativo. Crissy Field é uma área de recreação pública localizada na costa oeste de São Francisco. Antes de ser transformado em um parque, Crissy era uma base militar e um aeroporto. Hoje, é uma área popular para caminhadas, corrida, piqueniques e atividades ao ar livre. O parque tem vista para a ponte Golden Gate, para a Baía de São Francisco, e oferece trilhas para caminhadas e ciclismo ao longo da costa. O Conservatório de Flores é um local onde são cultivadas, preservadas e exibidas diferentes espécies de plantas e flores. O objetivo principal desse tipo de estrutura é a manutenção da biodiversidade, bem como a preservação de espécies raras ou ameaçadas de extinção. Além disso, o Conservatório de Flores é um lugar para aprendizado, pesquisa e apreciação da natureza, que atrai visitantes de todas as idades. O Zoológico de São Francisco é um zoológico localizado na cidade de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Fundado em 1929, o zoológico tem como objetivo promover a conservação da vida selvagem e a educação ambiental. O zoológico abriga uma ampla variedade de animais, incluindo elefantes, gorilas, tigres, leões, pinguins, flamingos e muito mais. Fundado em 1940, o jardim é uma das atrações mais populares da cidade, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar uma ampla variedade de plantas e flores de todo o mundo.
O jardim abriga mais de 8.000 plantas, incluindo cactos, bromélias, samambaias, rosas, flores exóticas e muito mais. Yosemite National Park é um parque nacional localizado na Serra Nevada, no estado da Califórnia. É famoso por sua paisagem espetacular de montanhas, cascatas, florestas, bem como por sua biodiversidade única. O parque foi criado em 1890, sendo o terceiro parque nacional mais antigo dos Estados Unidos. Yosemite é reconhecido por suas formações rochosas icônicas, como El Capitan e Half Dome. Também oferece acomodações para camping e hospedagem. Los Angeles é a segunda maior cidade do país em termos de população e é conhecida por ser um importante centro cultural, artístico e financeiro. É também famosa por ser o centro da indústria do entretenimento cinematográfico e televisivo. Aqui estão algumas sugestões de lugares para visitar em Los Angeles. Hollywood é famoso por sua indústria cinematográfica e teatro de rua. Desde o início do século XX, tem sido lar de muitos dos maiores estúdios de cinema e de algumas das maiores estrelas de cinema de todos os tempos. A indústria cinematográfica de Hollywood tem crescido e evoluído ao longo dos anos, mas ainda é considerada como a capital global do entretenimento. Visite o Teatro Chinês. O Teatro Chinês é um dos teatros mais antigos e famosos de Hollywood, e é onde muitos filmes premiados com Oscar foram exibidos em sua inauguração. Visite o Museu de Ciências e Tecnologia de Hollywood. Este museu apresenta uma variedade de exposições interativas sobre ciência e tecnologia, incluindo uma mostra sobre o universo do cinema. Explore a Sunset Strip. É uma das áreas mais famosas de Hollywood e é onde você pode encontrar alguns dos melhores bares, restaurantes e clubes da cidade. Visite a Calçada da Fama do Rock. A Calçada da Fama do Rock é uma extensão da Calçada da Fama que homenageia celebridades do mundo da música, incluindo músicos, compositores e produtores. Venice Beach, uma praia vibrante com uma cena de arte única e muitas atividades ao ar livre. Algumas dicas incluem: passeie pela Orla de Venice. A Orla de Venice é uma praia vibrante com um calçadão cheio de artistas de rua, músicos, skatistas e patinadores. É o lugar perfeito para passear, relaxar e apreciar o sol e o mar. Walt Disney Concert Hall é uma sala de concertos de renome mundial e casa da Orquestra Filarmônica de Los Angeles. O edifício é projetado pelo famoso arquiteto e é conhecido por sua arquitetura distinta e inovadora, que inclui uma fachada de metal brilhante e curvas suaves. A acústica do Walt Disney Concert Hall é considerada uma das melhores do mundo e atrai músicos e público de todo o mundo. O Observatório Griffith e Planetário oferece uma vista panorâmica da cidade. Além de seus telescópios e exposições, o Observatório Griffith também possui um planetário de última geração que oferece uma série de shows e apresentações sobre vários tópicos astronômicos. Universal Studios. Hollywood é um parque temático de diversões com estúdios de cinema mais antigos e famosos do mundo. É um destino turístico popular, atraindo milhões de visitantes todos os anos. O parque temático apresenta uma série de atrações emocionantes baseadas em alguns dos filmes e programas de televisão mais populares da história, incluindo o mundo de Harry Potter e The Simpsons. Disneyland é o parque temático original da Disney, inaugurado em 1955. Desde então, se tornou um dos destinos turísticos mais famosos e queridos do mundo. O resort também se expandiu para incluir parques temáticos adicionais, hotéis, áreas de compras e restaurantes, tornando-se um destino de férias popular para famílias e fãs da Disney. San Diego é uma cidade cheia de atividades e atrações para se divertir nas férias.
Aqui estão algumas sugestões para aproveitar ao máximo sua viagem. Se o de San Diego é um parque temático baseado na vida marinha. Em San Diego, o parque apresenta uma variedade de animais marinhos, como baleias, golfinhos, leões marinhos e outras criaturas marinhas, além de passeios e atrações. Além disso, o parque oferece encontros com animais, onde os visitantes podem interagir com criaturas marinhas de perto e pessoalmente. O SS Midway Museu é um museu histórico de porta-aviões naval localizado em San Diego. É um dos museus militares mais exclusivos e interativos do mundo, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar a história da aviação naval e a vida. Em um porta-aviões, o SS Midway foi comissionado em 1945 e serviu à Marinha dos Estados Unidos por 47 anos, participando de muitos eventos significativos, incluindo a Guerra do Vietnã e a Operação Tempestade no Deserto. O museu apresenta uma vasta coleção de aeronaves, exposições interativas educacionais, oferecendo aos visitantes uma experiência única e envolvente. Balboa Park é um parque cultural e recreativo, localizado em San Diego. É um dos maiores parques urbanos dos Estados Unidos, cobrindo mais de 1.200. O parque foi fundado em 1868 e abriga uma coleção diversificada de museus locais de apresentações e instalações recreativas. Os visitantes do Balboa Park podem conhecer a cultura e a história da região por meio de seus inúmeros museus, incluindo o Museu de Arte de San Diego, o Museu de História Natural de San Diego e o Museu do Homem. Esses são apenas alguns dos muitos lugares incríveis que a Califórnia tem a oferecer. Desfrute de sua viagem.